Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair amor com facilidade? E outras, por mais que tentem, por mais que sejam boas, por mais que mereçam, ficam esperando por um amor que nunca chega, ou que vai embora antes de ter chance de crescer? Essa pergunta tirou o sono de muita gente. E eu sei que pode estar tirando o seu agora. Porque não é falta de qualidade. Não é falta de beleza. Não é falta de inteligência ou de coração. As pessoas que mais sofrem na área do amor, muitas vezes são exatamente as mais sensíveis, as mais generosas, as mais dispostas a amar de verdade. E mesmo assim o amor não fica. Florence Scovel Shinn dedicou partes profundas do seu ensinamento a esse tema. E o que ela descobriu? O que ela identificou com uma precisão que até hoje deixa as pessoas sem fôlego. Não era algo que estava faltando nessas pessoas. Era algo que elas estavam fazendo. Um erro emocional específico, sutil, profundamente humano, que operava no piloto automático e bloqueava o amor antes mesmo que ele tivesse chance de se estabelecer. Hoje você vai entender o que é esse erro, por que ele acontece, de onde ele vem e o que fazer para transformá-lo de dentro para fora, não como técnica de sedução ou estratégia de relacionamento, mas como um trabalho genuíno de consciência que muda a qualidade do amor que você é capaz de atrair e de sustentar. Fica comigo até o final, porque o que Florence descobriu pode ser exatamente o que faltava para que tudo mude. O erro que ninguém nomeia. Florence não chamava esse erro de falta de amor próprio. Não chamava de trauma de abandono. Não usava o vocabulário da psicologia moderna, porque em sua época esse vocabulário ainda não existia da forma que conhecemos hoje. Mas o que ela descrevia com outras palavras era algo que ressoa profundamente com tudo que a psicologia contemporânea viria a descobrir décadas depois. Ela chamava de amor a partir do vazio e dizia que era a fonte de quase todo o sofrimento nos relacionamentos. O amor a partir do vazio acontece quando uma pessoa entra num relacionamento ou busca um relacionamento não a partir de uma plenitude interna, mas a partir de uma incompletude. Não porque quer compartilhar quem é, mas porque precisa que o outro complete quem não é. Não porque quer dar amor, mas porque precisa receber amor para se sentir inteira. E aqui está o paradoxo devastador que Florence identificava. Quanto mais você precisa do amor do outro para se sentir completa, menos você consegue receber esse amor de forma genuína. Porque você não está recebendo amor, você está tentando preencher um buraco. E buracos não ficam cheios. Eles pedem mais, sempre mais. E o outro, cedo ou tarde, sente o peso de nunca ser o suficiente. Você não pode amar verdadeiramente a partir do vazio. O amor verdadeiro nasce do transbordamento, de quem está tão cheio de si mesmo que o amor que oferece é um dom, não uma necessidade. Florence ensinava que não é possível amar bem a partir do vazio e que o trabalho de preencher esse vazio não é responsabilidade do outro, é responsabilidade sua. E a boa notícia é que esse trabalho é completamente possível. E quando ele acontece, a qualidade das pessoas que você começa a atrair muda de forma que às vezes parece mágica.
mas que é simplesmente o espelho respondendo a uma consciência diferente. A segunda prática é o trabalho com as crenças raízes. Florence ensinava que enquanto a crença raiz não for identificada e tratada, os padrões continuam se repetindo, como um disco que toca a mesma música em relacionamentos diferentes, com pessoas diferentes. O trabalho começa com uma pergunta honesta: o que eu acredito de verdade sobre o amor? Não o que eu gostaria de acreditar. O que eu de fato acredito no fundo quando estou sozinha no silêncio? Escreva sem censura. E então, para cada crença limitante que aparecer, crie uma substituição. Não o oposto absurdo, mas um passo na direção da verdade espiritual que Florence ensinava. Que o amor divino é abundante, que você foi feita para ser amada, que o amor que é seu de direito não pode ser permanentemente bloqueado. A terceira prática é aprender a se estar presente no amor. Esta é a prática mais desafiadora e a mais transformadora, porque exige que você substitua o monitoramento ansioso pela presença genuína. Em vez de ficar checando se o outro ainda gosta de você, estar realmente ali com ele. Em vez de ficar calculando o próximo passo, estar no passo atual. Em vez de ficar preparando o coração para a perda, estar aberta para o que o momento está oferecendo. Florence ensinava que a presença genuína no amor é por si mesma magnetizante, que há algo irresistível numa pessoa que consegue estar completamente ali, sem agenda, sem medo, sem cálculo, e que essa qualidade de presença é exatamente o que transforma relacionamentos que estavam se desfazendo em relacionamentos que se aprofundam. A quarta prática é a afirmação de amor divino que Florence ensinava, especificamente para trabalhar o erro emocional. Sou completamente amada e completamente amável. O amor divino opera em mim e através de mim agora. Liberto qualquer crença de que não mereço ser amada. Estou aberta para receber o amor verdadeiro que é meu de direito divino. O amor que permanece, que aprofunda, que liberta. Você chegou até aqui, e isso me diz algo sobre você. Me diz que você não está buscando respostas fáceis, que você está disposta a olhar fundo, para dentro de si mesma, para as crenças que carrega, para os padrões que se repetem, com uma honestidade que exige coragem. E é exatamente esse tipo de pessoa que Florence Scovel Shinn ensinava. Não as que queriam fórmulas mágicas, mas as que estavam dispostas a fazer o trabalho real. O trabalho de dentro. Mas Florence não parava no diagnóstico. Ela ia fundo na raiz. E a raiz, invariavelmente, estava numa crença que a pessoa carregava sobre si mesma. Muitas vezes, desde muito antes de qualquer relacionamento. Florence ensinava que todo padrão emocional que se repete nos relacionamentos tem uma origem que está muito antes do relacionamento em si. Está na história que a pessoa aprendeu a contar sobre si mesma, na forma como ela foi amada ou não foi amada, nas experiências que moldaram sua consciência antes mesmo que ela soubesse o que estava sendo moldado, e o erro emocional que bloqueia o amor quase. Sempre tem sua raiz em uma ou mais destas crenças profundas. A primeira é: não sou suficiente como sou. Essa crença cria uma pessoa que entra no amor em modo de prova.
que precisa constantemente demonstrar valor, que se transforma para agradar, que dá demais, cede demais, tolera demais, não por generosidade, mas por medo de que, se parar de se provar, o outro vai embora. E o que Florence observava é que essa postura de prova cria exatamente o que teme. Porque uma pessoa que está constantemente se provando transmite energeticamente a mensagem: eu não me acho suficiente. E o outro recebe essa mensagem e começa a concordar. A segunda crença é: amor bom não dura. Esta crença vem geralmente de experiências de perda. Um pai que foi embora, um amor que terminou de forma traumática, uma figura de cuidado que não foi confiável, e ela cria uma pessoa que entra no amor já esperando o fim. Não conscientemente, mas o corpo sabe, a consciência sabe, e esse saber se manifesta em comportamentos que sabotam o amor exatamente quando ele está se tornando real e profundo. A briga sem motivo claro, que vem quando as coisas estão bem demais. O afastamento que chega quando a intimidade aumenta. A desconfiança que surge sem evidência concreta. Florence chamava isso de sabotagem profética. Quando você cria o final que teme antes que ele tenha chance de acontecer. Para pelo menos ter controle sobre quando e como ele vem. A terceira crença, e talvez a mais silenciosa de todas, é: não mereço ser amado do jeito que quero ser amado. Essa crença aceita migalhas. Fica em relacionamentos que não nutrem. Confunde atenção com amor, intensidade com profundidade, necessidade com escolha. E quando alguém genuinamente bom aparece, alguém que oferece o amor tranquilo, consistente, seguro que a pessoa diz querer, ela não sabe o que fazer com ele. Ele parece estranho, parece sem graça, parece que falta algo. O que falta é o drama que a crença de indignidade aprendeu a confundir com amor. Você atrai o amor que acredita merecer. E enquanto no fundo acredita que não merece o amor bom vai continuar parecendo estrangeiro. Como o erro se manifesta no dia a dia, Florence era muito prática. Ela não ficava apenas nas camadas profundas da psicologia espiritual. Ela descia ao concreto, ao comportamento, às formas específicas como o erro emocional. Aparecia no cotidiano dos relacionamentos. E o que ela via eram padrões muito consistentes que, quando você os reconhece, não consegue mais não ver. O primeiro padrão é a superentrega assimétrica. A pessoa dá muito mais do que recebe e aceita esse desequilíbrio como normal, até mesmo como prova de amor. Florence ensinava que o amor verdadeiro tem uma qualidade de reciprocidade natural. Que quando há superentrega consistente de um lado, não é sinal de amor profundo, é sinal de medo de perder. O segundo padrão é a perda de identidade dentro do relacionamento. A pessoa para de fazer o que gostava, abandona amigos, deixa de ter opiniões próprias, se torna um reflexo do que o outro quer ou do que ela imagina que o outro quer. Florence dizia com clareza: você não pode amar o que não está presente. E quando você se apaga completamente, você remove a pessoa que o outro escolheu amar. O terceiro padrão é a interpretação ansiosa de cada gesto do outro. Uma mensagem que demorou para ser respondida
vira sinal de rejeição. Um humor diferente vira evidência de que algo está errado. Uma necessidade de espaço vira abandono iminente. Florence ensinava que essa leitura ansiosa não é percepção aguçada. É o medo projetando o que teme ver. O quarto padrão é o teste inconsciente. A pessoa cria situações, conscientemente ou não, para testar se o outro vai ficar. Brigas sem causa real. Afastamentos repentinos. Comportamentos que desafiam o amor do outro a se provar. Florence dizia: o amor não precisa ser testado. Ele precisa ser recebido. E quem está sempre testando nunca consegue receber de verdade. Florence registrou a história de uma mulher jovem que havia passado por 3 relacionamentos seguidos com o mesmo perfil. Homens que no começo pareciam perfeitos, que com o tempo se tornavam distantes e frios e que, eventualmente, iam embora, deixando ela com a certeza de que havia algo fundamentalmente errado com ela. Quando chegou a Florence, ela estava convicta de que o problema estava nos homens, que ela tinha um talento especial para atrair pessoas que não conseguiam amar, que era seu destino sofrer no amor. Florence ouviu com toda a atenção que era sua marca. E então fez a pergunta que ela sempre fazia quando o padrão se repetia. O que você estava sentindo dentro de você nos primeiros dias de cada um desses relacionamentos? A mulher pensou e disse: estava com medo desde o primeiro momento, com medo de que não fosse durar, com medo de que ele fosse descobrir que eu não era tão especial quanto ele achava, com medo de perder antes de ter. Florence respondeu com aquela gentileza firme que era a sua marca. Então você não estava num relacionamento. Você estava numa sobrevivência emocional. E o outro sentia isso, mesmo sem conseguir nomear. Ele sentia o peso de precisar provar constantemente que ficaria. E o peso foi ficando pesado demais. Ela então fez à mulher uma segunda pergunta. Você consegue lembrar de um momento, em qualquer um desses relacionamentos, em que você simplesmente estava presente no amor, sem o medo, sem o cálculo, sem a ansiedade? A mulher ficou em silêncio por um longo tempo. E então disse com surpresa genuína: não, eu nunca estive realmente presente. Eu estava sempre monitorando. Florence disse: é isso. Você nunca viveu o amor. Você sobreviveu a ele. E não é possível construir algo verdadeiro no modo de sobrevivência. Esse foi o ponto de virada. Não uma técnica nova, não uma estratégia de relacionamento, mas o reconhecimento honesto de que o problema não estava nos homens, estava na consciência com que ela entrava em cada relacionamento. O amor que você atrai é sempre um espelho da consciência que você traz para ele. Mude a consciência e o espelho muda. Florence não deixava ninguém apenas com o diagnóstico. Ela sempre entregava o caminho. E para o erro emocional que bloqueia o amor, o caminho tinha 4 práticas fundamentais que ela ensinava com consistência. A primeira prática é o que Florence chamava de retorno a si mesmo. Antes de qualquer trabalho no relacionamento, antes de qualquer conversa estratégica, qualquer mudança de comportamento, qualquer tentativa de atrair um amor diferente, Florence pedia que a pessoa voltasse para dentro, que se tornasse novamente o centro da própria vida. O erro emocional que bloqueia o amor não é uma condenação, não é uma sentença. É um padrão, e padrões podem ser reconhecidos, trabalhados e transformados.
Florence viu isso acontecer dezenas de vezes. E continua acontecendo hoje, na vida de pessoas que encontram esses ensinamentos e decidem levá-los a sério. Você pode ser uma dessas pessoas. Na verdade, acredito que já é. O amor que você merece não está esperando que você se torne diferente. Está esperando que você acredite que já é suficiente para recebê-lo. Antes de ir, eu quero te fazer um convite pessoal. Se você chegou até aqui, é porque esses ensinamentos de Florence ressoam com algo verdadeiro dentro de você. E isso é raro. A maioria das pessoas passa a vida sem encontrar uma linguagem que nomeie o que sentem com essa precisão. Aqui neste canal eu me dedico a trazer esses ensinamentos toda semana. Com profundidade, com cuidado, com o respeito que Florence e as pessoas que assistem merecem. Cada vídeo é construído para ser mais do que entretenimento. É para ser uma ferramenta real de transformação. Então, se você ainda não se inscreveu, eu te convido agora, de coração. Clica no botão de inscrição. Ativa o sininho, porque a próxima conversa que vamos ter pode ser exatamente a que você estava precisando ouvir. E me conta nos comentários. Você se reconheceu em algum dos padrões que conversamos hoje? Qual deles tocou mais fundo? Estou aqui para ler cada resposta, com muito amor e gratidão por você estar aqui. Até o próximo encontro.